Vejamos o que fala André Trigueiro a partir da análise que fez relativa aos recentes números do IBGE que foram divulgados. O título da live do André Trigueiro, no seu Papo das 9, é Por que o número de espíritas diminuiu? A maior parte dessa live é ele analisando os números, mas no final ele emite algumas opiniões. Vejamos que opiniões são essas. Em cima delas eu quero fazer também alguns comentários. Vejamos o que ele diz. Dente místico, né? Penso eu. Agora, gente, eu vou compartilhar algumas opiniões aqui que já são conhecidas de quem me acompanha por aí dando palestra ou nas lives. Aliás, eu já escrevi sobre isso também. Eu vou dar aqui apenas algumas opiniões. Sim, a polarização política de 2019 para cá causou fraturas expostas em instituições espíritas que desonraram Kardec, abrindo espaço no púlpito da casa para proselitismo político partidário, se transformaram em núcleos ideológicos do ponto de vista político, causando enorme estrago nos frequentadores da casa e nos novos frequentadores. Eu digo isso com toda segurança. Isso aconteceu por ética, eu nem vou falar nomes de instituição espalhados ou espalhadas pelo Brasil. Esses relatos me chegaram durante o Papo das 9. Tem gente que se comunica aqui falando, aconteceu comigo, eu fui no centro tal, aconteceu isso. Eu recebo mensagens reservadas assim, que reportam essa situação. Eu converso com colegas que são escritores, palestrantes, que viajam pelo Brasil e me contam as histórias. Então, isto claramente causou enfraquecimento do espiritismo através de instituições que o representam e que falharam fragorosamente ao não separar o joio do trigo. Se você se entusiasma pela política partidária... Um comentário sobre isso. Primeiro, essa ideia de que foi a polarização, vejamos, não é bem assim. Porque polarização política sempre houve. Se a gente pegar da redemocratização para cá, vejamos, a polarização entre PT e PSDB sempre foi acirrada, mas ela nunca contaminou o espaço espírita. Nunca o espaço espírita foi usado de forma tão extrapolada como foi agora, em razão do bolsonarismo. O avanço da extrema-direita, essa sim foi a grande responsável por essa manipulação ideológica dos espaços espíritas. Essa foi a grande diferença. Inclusive porque essa manipulação, na imensa maioria dos lugares, partiu dos membros das diretorias, dos próprios presidentes dos centros, de maneira que, quando parte de um diretor, quando parte de um presidente, vejamos, isso é muito mais difícil de ser trabalhado, porque esses que encontram-se à frente é os que deveriam zelar para que o centro espírita não fosse manipulado ideologicamente. Mas, na maioria das vezes, são essas pessoas, foram elas que tomaram a dianteira para fazer da tribuna espírita palanque. Palanque esse que não se limitou apenas aos centros espíritas propriamente ditos, mas também ganhou a internet, figuras públicas, palestras enviesadas. E é claro que nós não podemos esquecer o peso, o impacto que teve no movimento espírita, nessa ruptura, nesse, digamos, desgosto por parte das pessoas, quando viram o senhor Divaldo Franco fazer o que fez na tribuna espírita. Foi grande o número de pessoas que se decepcionou com o movimento espírita a partir de falas de uma figura tão expressiva para o movimento quanto Divaldo Franco. A decepção foi enorme, a surpresa de algumas pessoas em relação a esse posicionamento. Isso não pode ser negado. Não nos esqueçamos também do posicionamento
tímido, fraco, indeciso do movimento espírita como um todo, a partir desse viés ideológico de extrema-direita, durante a pandemia. Posicionamento tímido esse que muitas vezes se colocava em cima do muro, quando não assumia uma postura negacionista. Por isso não surpreende que as pessoas tenham se afastado desse movimento, ao ponto de não quererem mais se identificar como espíritas, porque a impressão que lhes foi passada de que esse movimento era regido pelo bom senso, sempre fazendo referência a Allan Kardec da boca para fora, afinal de contas, é o movimento que faz questão de dizer que é o mais escolarizado, é o que faz mais leituras, etc. Vejamos, nada disso adiantou, porque em razão do fanatismo ideológico, a saúde das pessoas correu risco. E ao se deparar com essa contradição, nada mais natural que o afastamento, nada mais natural do que querer se descolar desse movimento. Tudo isso se deu em razão do avanço da extrema-direita pós-redemocratização. Porque desde a redemocratização sempre houve polarização, especialmente entre PT e PSDB, mas nunca ao ponto de adentrar o centro espírita, nunca ao ponto de fazer com que o centro espírita fosse convertido numa espécie de comitê eleitoral, como nós vimos durante a pandemia e durante as eleições. Beleza? Voltemos para a fala do André, que toca nessa questão a partir da ideia da polarização. Ele, enquanto palestrante que ainda faz parte do mainstream, chega a abordar o assunto dessa forma, mas convenhamos, fica evidente que, se não fosse pelo avanço da extrema-direita, as coisas não teriam acontecido dessa forma e o movimento espírita brasileiro não teria ficado nesse prejuízo, que é, sobretudo, um prejuízo moral, em razão dessa hipocrisia que tomou de conta a partir desse fanatismo, a partir dessa contaminação ideológica. Voltemos para a fala dele, beleza? Se você se envolve no trigo, se você se entusiasma pela política partidária, se você se envolve com a política profissional formal, isso não é um problema. O problema é quando você traz para dentro do centro espírita o proselitismo partidário, político e ideológico. Você confundiu os papéis, isso não é honesto, não é justo. Isso sabota a credibilidade da instituição espírita, que não existe para fazer política partidária. O espiritismo não existe para isso. Um outro ponto, assim me parece, é a questão de como a gente talvez não esteja dialogando bem com os jovens, como eu já falei. São muito... Antes dele abordar esse outro ponto, nos lembremos da quantidade de palestras, e hoje a internet nos permite revê-las, nas quais Divaldo Franco fica fazendo ali apologia à direita, por atacar a esquerda, manipulando os temas, dando suas opiniões completamente enviesadas, falas completamente absurdas. Peguemos esse caso, porque é o mais evidente de todos. Quem ousaria dar um toque a Divaldo? Ou quem ousaria impedir Divaldo de ter acesso à tribuna espírita? Da mesma forma, centros espíritas Brasil afora, com seus presidentes, com seus dirigentes, com seus médiuns principais, porque há muito disso ainda, quem nesses espaços vai ter condições de peitar essas figuras para impedi-las de fazer do centro espírita um comitê eleitoral? Em muitos lugares não havia e não há quem impeça esse tipo de imposição. Imposição que, convenhamos, de alguma forma sempre se deu a nível doutrinário, fazendo com que o centro espírita siga uma linha de trabalho que reflita a visão dessa figura que se impõe, que impõe a sua autoridade. Só que agora, qual foi a grande diferença? A imposição não ficou apenas no plano doutrinário,
ela também partiu para esse lado do fanatismo ideológico, político-ideológico, tendo em vista a impossibilidade de fazer frente a essas imposições que anteriormente se davam a nível doutrinário. Muitas pessoas que até, de certa forma, tentavam conciliar as ideias, quando se viram muitas vezes sendo colocadas em risco a partir do negacionismo que houve durante a pandemia, é claro que muitas pessoas se sentiram muito à vontade para deixar o movimento, para não se identificarem mais como espíritas, pelo menos a partir desse espiritismo que aí se encontra. Desse espiritismo, prestem atenção na palavra, religioso no pior sentido da palavra. Por quê? Porque muitas vezes fanatizado. Só que agora esse fanatismo extrapolou o aspecto religioso, doutrinário, digamos assim, e colocou o aspecto político no meio, ao ponto de atingir diretamente a vida das pessoas, como durante a pandemia. Esse movimento religioso fanatizado tem afastado as pessoas. Tem afastado as pessoas. Vejamos o que diz André, porque ele vai aqui fazer uma comparação que eu não julgo muito feliz, porque ele vai fazer uma comparação a partir de outras religiões, como se elas fossem referência. Convenhamos, de certa forma para esse movimento que aí se encontra. Então faz sentido esse ser o olhar do André, porque nós estamos falando de movimentos que participam do mesmo campo, que é o campo religioso. Diga-se de passagem que tem pouco a ver com a obra de Allan Kardec, como nós temos sempre demonstrado aqui no canal. Beleza? Sigamos com a fala dele para ver o que André coloca. Muitos relatos, esteja dialogando bem com os jovens, como eu já falei, são muitos relatos de pessoas que percebem o envelhecimento da instituição, com dirigentes igualmente idosos. Por vezes é difícil para um dirigente passar o bastão, porque ninguém quer descascar esse abacaxi de pagar boleto, de manter a instituição de pé, de administrar ego de médium, de lidar com o dissenso de uma forma, por vezes, não ética. Então, é muito difícil administrar uma casa espírita. Isso se compreende, isso poderia explicar como muitos dirigentes de maior idade vão ficando no cargo, porque ninguém quer pegar aquilo ali. Agora, existem lugares que, de fato, não estimulam a sucessão, novas lideranças, abrir espaço para o jovem participar, dar ideias, promover inovações, ajustar tudo, gente, ajustar a pauta da palestra pública, ajustar a forma como se divulga evento, ajustar o trabalho de mocidade, fazer com que o jovem tenha mais protagonismo, mais voz, participe mais das discussões que envolvem a instituição, né? Tudo isso está no pacote. Claro que está. Uma outra questão que me parece importante, né, é a gente entender. Isso que foi colocado em relação aos jovens, nós podemos extrapolar a ideia, porque eu tenho a impressão que não se limita apenas ao jovem assim entendido. Vejamos, muitas pessoas estão interessadas no debate, muitas pessoas são afeitas ao questionamento, muitas pessoas estão dispostas a rever entendimentos, mas não há espaço para isso. E essa falta de espaço sempre foi causa de aversão, sempre foi causa de afastamento, sempre foi causa de desânimo. Agora, além disso tudo, soma-se, em muitos casos,
o viés ideológico que também está sendo imposto, que também é colocado. E isso fala muitas vezes com os temas que são abordados no centro espírita. Alguns temas são considerados doutrinários, porque ideologicamente alinhados. Outros temas, como nós já ilustramos aqui em vários vídeos, outros temas não aparecerão. Não aparecerão porque serão considerados uma abordagem política ou uma abordagem ideológica, porque, afinal de contas, a ideologia é sempre a dos outros. E tudo isso é causa de desânimo, tudo isso é causa de afastamento. Esse rigor na hora de colocar as ideias a partir de uma imposição sempre foi causa de afastamento. Sempre foi causa de afastamento. Agora, mais do que antes. Até porque as pessoas estão cada vez mais percebendo que elas não precisam dos centros espíritas para estudar espiritismo. E o canal Mesa Girante, o trabalho que nós temos feito aqui, nesse trabalho que é bastante modesto, convenhamos, tem servido para mostrar isso. Você pode conhecer Allan Kardec. Você pode encontrar Allan Kardec por conta própria, sem necessariamente frequentar um centro espírita. As pessoas se deram conta disso. Aliás, quando elas se dão conta disso, elas percebem que o Allan Kardec que está na sua obra não é o mesmo Allan Kardec que foi apresentado a ela lá no centro onde ela frequentava. O Allan Kardec que apresentaram para ela lá é um que encontra-se completamente esmagado por um entulho de opiniões, por uma avalanche de opiniões místicas, mirabolantes, a partir de figuras como André Luiz, Emmanuel e por aí vai. Quando as pessoas se dão conta, elas descobrem um outro Allan Kardec, que é o que está nos seus textos. E isso é, de certa forma, libertador, ao ponto que as pessoas se sentirão e têm se sentido cada vez mais à vontade para elas próprias praticarem o espiritismo independentemente do movimento espírita federativo. É grande o número de pessoas que têm se reunido em casa, têm formado grupos familiares, têm estudado a doutrina espírita, têm estudado a obra de Allan Kardec por conta própria, beleza? Por isso que eu digo, nós não podemos limitar essa ideia da rigidez frente ao debate somente à questão do jovem, porque há muitas pessoas que têm essa disposição e elas se deparam com essa barreira dentro dos centros espíritas, beleza? Voltemos então aqui para a fala. Entender o seguinte, né? É a gente entender o seguinte, a gente precisa aprender com os erros e a gente precisa ver o que o vizinho, o que os outros estão fazendo na hora de manter uma agremiação religiosa pujante. Por exemplo, é problema pedir dinheiro na casa espírita? É problema. Mas a gente faz tudo de graça, como deve ser, é o certo. Só que a gente está na matéria, a gente está no mundo material, por vezes, não é, penso eu, é absolutamente necessário deixar claro, olha gente, a situação da casa é muito difícil, a obra social que a gente mantém carece de doações, de recursos materiais, por favor ajudem, aceitamos doações, queremos dinheiro. Não é feio. Jesus e os apóstolos, nas suas andanças naquela parte do mundo, tinha lá a necessidade da ajuda material, eles pediam recursos. Claro que existem algumas agremiações cristãs, algumas denominações cristãs, que fizeram do pedido de recurso algo, eu diria, que soa como a parte mais importante, né? Por isso que eu disse que é um problema. Tendo em vista o fanatismo que encontra-se presente nesse movimento, se começar a ir por esse lado aí, cada vez mais se assemelhando com o movimento evangélico,
também nesse ponto, atenção, porque em muitos aspectos já se assemelha. Atenção. Em muitos aspectos já se assemelha. Se partir para essa de ficar pedindo dinheiro, aí a derrocada será irreversível. O desvirtuamento será completo. Existem muitas outras formas de se trabalhar a sustentação de uma instituição espírita sem que seja necessário pedir para as pessoas. Olha aí, não esquece da sacolinha, vamos ajudar. Isso às vezes de forma bastante assertiva. E por vezes, segundo, eu já pedi para vocês estudarem esse assunto, a teologia da prosperidade. Algumas denominações cristãs deixam muito claro que para Deus prestar atenção em você, para Deus te dar saúde e para Deus te dar dinheiro, você tem que comparecer agora com a nossa caixinha. Eu não estou exagerando, eu estou reportando fatos e não estou criticando, eu estou observando. Então, o Espiritismo não faz isso, mas a gente não... Não faz ainda. Não faz ainda. E isso, na verdade, não é feito de forma generalizada. Porque há sim notícia de muito lugar por aí que já começa a ensaiar de forma indireta a manutenção dos custos através de pedidos. Isso ainda não está escancarado. Para todos os efeitos, no senso comum, ainda resta a ideia de que centro espírita é um lugar onde não se pede dinheiro. Isso ainda encontra-se como uma ideia vigente. No senso comum, as pessoas têm essa impressão. Mas isso está sendo minado aos poucos. E se for por esse caminho, bom, a comparação que André faz em relação aos movimentos religiosos, notadamente em relação aos evangélicos, é uma comparação que faz sentido para ele, porque o movimento espírita brasileiro ele segue esse caminho religioso. É uma disputa que ocorre no mesmo campo. No mesmo campo. Não deveria ser se compreendesse bem o pensamento de Allan Kardec. Mas, como nós estamos vendo na prática, não é por aí. Não vai fingir que existe a demanda de recursos materiais. Porque senão a gente vai viver naquela situação pré-falimentar, goteira, infiltração, os móveis caindo aos pedaços, não tem dinheiro para desculpinizar, o banheiro está em petição de miséria. Não dá vontade de frequentar uma casa assim. Alguns que estão chegando pela primeira vez falam, eu acho que tem lugar melhor. É preconceito? Não, é a pessoa dizendo, eu queria estar num lugar que eu me sinta bem, um lugar que me dê também a sensação de bem-estar. Algumas pessoas têm esse nível de exigência e a gente vai compreender. Claro que sim. Então, a questão de deixar claro a necessidade de sustentar aquela instituição com recursos está colocada, penso eu. E aprender como é que acolhe pessoas que estão chegando pela primeira vez. Muitas denominações evangélicas, eu já prestei atenção porque eu já entrei em tempo para ver como é. Olha lá a referência. Olha qual é a referência. A comparação é sempre com os evangélicos. Como é que é? Jornalista é uma raça curiosa, eu quero ver como é que eles fazem. Você bota o pé dentro de uma igreja evangélica, são várias, centenas, talvez milhares de denominações evangélicas, uma diferente da outra, não vou generalizar nada, muito menos isso. Mas você já é alvo de um membro da casa ali que já chega, olá, muito boa tarde, primeira vez aqui. E essa pessoa já está instruída para fazer uma recepção. Sabe aquela história do receptivo? Alguém chegou, fez perguntas para mim e me ajudou a entender o que acontece ali. E foi muito simpático, me deixou já
um panfletinho com os horários das atividades da casa, me levou até um lugar onde eu pudesse ficar muito à vontade. Fica à vontade, se quiser sair, tudo bem, mas aqui está em casa. Isso também conta. Bom. Vejamos, ele encerra por aí, e aqui para defender o movimento federativo, e eu falo por experiência também nesse ponto, há muito investimento por parte das instituições na forma de receber as pessoas, de acolher as pessoas. Eu tenho a impressão que esse talvez não seja o ponto problemático que precisa ser revisto. Também aqui eu discordo do André. Nesse sentido, há muito investimento, há muita atenção dirigida no receber as pessoas, no acolher as pessoas. Agora, não adianta dizer para a pessoa que estamos junto, a casa é nossa, estamos em casa, a casa é nossa, e a pessoa vai adentrando, vai participando, e aí ela vai vendo na prática que não é assim, não é a casa é nossa, estamos juntos, mas mais ou menos, desde que você fique caladinho, desde que você concorde com tudo, desde que você baixe a cabeça. Então, a casa é nossa, mais ou menos. Na hora de tomar certas decisões, não é bem por aí. Não adianta dizer, estamos junto, a casa é nossa, e na prática isso se revelar de outra maneira. Beleza? Então, esses são os meus comentários a partir dessa fala do André. Eu acredito que o vídeo até ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas é isso que eu tenho para dizer a partir das opiniões de André Trigueiro. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, beleza? Até uma próxima, valeu!